Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Temos por ordem do dia a pergunta e a resposta sobre as LAC e assuntos sociais com a presença do chefe executivo. Em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença do senhor chefe executivo, dos vogais do Conselho Executivo e dos dirigentes nesta reunião. De acordo com a deliberação 5/2018 da mesa, os senhores deputados, de acordo com a ordem de inscrição, só vão poder apresentar uma pergunta e não podem exceder 5 minutos. E a sessão vai prolongar-se até concluir todas as questões apresentadas pelos senhores deputados. A reunião decorre das 3 às 6. E o chefe executivo prometeu, pediu para informar os senhores deputados que a reunião só vai terminar. Vai terminar depois de responder a todas as perguntas dos senhores deputados. Eu vou fazer um intervalo às 5h30. Deputado Huynh-San, senhor chefe executivo, senhor presidente, boa tarde. O governo lançou recentemente o Plano de Garantia de Emprego, Estabilização da Economia e Asseguramento da Qualidade de Vida da População 2021, em que inclui a atribuição antecipada com participação pecuniária, a redução de impostos e encargos e o aumento das técnicas profissionais. Trata-se de um plano plano de benefícios do consumo por meios eletrónicos que atribui um montante inicial de 5.000 patacas e um montante de 3.000 patacas para desconto imediato. Esse novo plano integra o benefício de desconto nas despesas do cartão de consumo. E este benefício de desconto imediato no cartão de consumo visa atenuar a pressão da vida da população através de medidas de maior facilidade. Senhor chefe executivo, considera o lançamento do plano de medidas de consumo irá aumentar ainda mais a inflação? Como vai estabilizar os preços dos produtos? Vai promover o lançamento em conjunto de reduções de preços entre as plataformas eletrónicas e os comerciantes para beneficiar mais a população e potenciar os efeitos desse plano? Os comerciantes infratores serão punidos? O governo dispõe de medidas específicas para as PMEs, os trabalhadores do setor do turismo e dos profissionais liberais. A economia ainda não recuperou totalmente e o número de visitantes chegou aos 10.000 durante os feriados de Páscoa e de Changmeng, e muitas pessoas ainda estão em férias sem vencimento. E o governo dispõe de medidas específicas para as PMEs e dispõe de benefícios de consumo. O início desse plano de benefícios foi adiado para junho, mas a semana dourada de 1 de maio está próxima. Vai considerar oferecer benefícios a visitantes nas despesas, por forma a revitalizar a economia? A chefe executiva, faça a favor de responder. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Huynh-San. Quanto ao cartão de consumo, o seu secretário Levalon, já ontem, na conferência de imprensa, anunciou os pormenores em relação a este plano e, se todos concordarem, então, o governo vai realizar sessões de esclarecimento juntos das diversas associações e também vai anunciar os pormenores para a ativação deste plano. E quanto à inflação ou à estabilização dos preços, os serviços públicos da administração vão então acompanhar a situação. De acordo com o ano passado, nós então atribuímos 8.000 patacas de subsídio e que o IPC se registrou uma inflação na ordem de 0,8%. E, naturalmente, acreditamos nas nossas empresas, que são todos leais, só que os nossos serviços também vão fiscalizar, bem como toda a população. De fato, contamos com o apoio da população para fiscalizar as situações irregulares dos preços. E quanto à promoção do turismo,
Já no ano passado começamos com várias promoções, como subsidiar os bilhetes de avião, etc. E na zona sul da Ásia, nós também temos então planos para o efeito, só que estamos agora neste momento a planear os respectivos projetos a serem promovidos no interior da China. E vamos então trabalhar em conjunto com as diversas plataformas de pagamento eletrónico, por forma a proporcionar mais benefícios sociais. E quanto à taxa de alavancagem, já atingiu 21,82%. E que isto demonstra que houve um aumento de consumo em Macau. E que temos ainda continuar a estudar. E quanto às medidas para apoiar as famílias vulneráveis ou para as outras famílias, vamos responder daqui a nada. Deputada Wong Ki-cheng, boa tarde, Sr. Chefe Executivo. Com a habitação é possível obter bem-estar. A aquisição de habitação continua a ser uma das maiores preocupações dos residentes. Desde que o chefe executivo deu uma resposta detalhada sobre a minha ideia de criar condições favoráveis para o acesso à habitação na sessão de perguntas e respostas, a sociedade deu grande atenção à determinação do chefe executivo em resolver as necessidades de habitações e também aos idosos que vivem em prédios antigos. Agora, a consulta pública da habitação para a classe de sanduíche já está concluída e as residências para idosos estão em construção. A sociedade tem grandes expectativas em relação a estas duas políticas de habitação. E os residentes, em especial os idosos, preocupam em conseguirem comprar uma fração ou aí viver. Senhor Chefe Executivo, quando é que vão ser definidos os requisitos concretos para a candidatura à habitação para a classe sanduíche e à residência para os idosos, para que os residentes que desejam comprar ou candidatar-se a um alojamento possam preparar-se atempadamente? Tendo em conta os 5 tipos de habitação lançados pelo Chefe Executivo, o Governo deve avaliar a oferta e a procura de diferentes tipos de habitação para que as camadas possam ter uma habitação. Vai fazê-lo? E ontem o Governo divulgou um plano de benefícios do consumo e onde acolheu isto tem contribuído a convicção do Governo para desenvolver o plano de garantia de emprego e ouvir também as opiniões do público por forma a desenvolver o desenvolvimento de Macau e assegurar o bem-estar da população. Faça o favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Wong Ki-cheng, que no ano passado foi apresentar um relatório sobre as LAC para 2021. No ano passado já temos um rumo de orientação para os diversos objetivos a serem atingidos. E que sobre os respectivos matérias, por exemplo, relativamente à habitação para a classe sanduíche, para a residência dos idosos, com a concordância de todas as pessoas, já temos vindo a promover os respectivos trabalhos. Atualmente, a questão está a andar a todo vapor as obras, até a conclusão do nosso projeto, porque a residência de idosos inclui o apetrechamento de mobiliários para as frações. Por isso, depois disto, nós vamos entregar ao IASMO para fazer a sua atribuição. O lar de idosos, ou residência dos idosos, trata-se do modelo de arrendamento. Por isso, a atribuição é feita segundo cada um diploma equiparado a regulamento administrativo. No diálogo com o secretário Raimundo Rosário, temos na conversa, vamos mostrar os andares modelos para os interessados. Nós temos muitos lares
para diversas camadas. Mas ele tem capacidade financeira, mas só que vivem em edifício sem elevador. É por isso que nós temos organizado esse programa para facultar frações autónomas para esses idosos, especialmente para os idosos que vivem no quarto ou no quinto piso. Quer dizer, eles vão ter essa opção. Nós não vamos obrigar as pessoas a mudar para a residência dos idosos. Porque, quer dizer, nesse edifício dispõe de elevador. Quer dizer, trata-se de um projeto piloto, quer dizer, para os idosos. É por isso que nós lançamos esse plano. Quer dizer, em abril eu falei sobre esse assunto em 2020 e as obras já tiveram início em dezembro de 2020. Quanto à classe sanduíche da troca de opiniões com os seus deputados, temos lançado uma consulta pública e em finais de abril vamos publicar o relatório. E depois começar com a produção legislativa, porque se tratam de frações a serem vendidas, porque têm de obedecer a determinados critérios e procedimentos, e isto vai ser debatido para a Assembleia Legislativa para se tornar como lei. Quanto à sua construção, que basicamente, se nós já chegamos a um consenso sobre isto, que nós vamos, quer dizer, se tivermos o consenso, vamos para levar avante esse projeto de construção de lares para a classe sanduíche. Que toda a política de habitação não abrange apenas sobre essas duas categorias de pessoas. Que, por exemplo, que é uma verdade. Que muitos dos terrenos já foram recuperados pelo governo e estão integrados no plano diretor. Já temos, quer dizer, o plano diretor já foi lançado, o respectiva consulta pública. Depois é que vamos elaborar o plano de pormenor. Este é, portanto, o nosso trabalho. Uma vez concluído o plano diretor, então, nesse caso, nós podemos definir quais as zonas é que vão ser destinadas ao comércio, à habitação, e que deviam ser promovidas, a construção devia ser promovida pela parte privada. Com certeza nós vamos deixar ao privado essas iniciativas. Por isso, nós só vamos preocupar-nos pela habitação pública, social e económica, habitação para idosos. Quer dizer, porque não podemos pôr de lado a pessoas que necessitam de uma habitação privada. E nós vamos posteriormente vender alguns dos terrenos em gasta pública. Nós temos de ter um plano de pormenor para conhecermos qual é a zona que nós vamos desenvolver primeiramente. Por isso, nós temos de ver a procura e oferta do mercado para desenvolver promover toda a nossa política de habitação. Ainda não conhecemos os números. Segundo a estratégia de 2020, o número da nossa população já atingiu 190 mil. 199.700. Quer dizer, incluindo, nós temos muitas habitações, algumas delas com mais de 30 anos de construção, e que se encontram espalhadas nos bairros antigos. Portanto,
que nós temos até com uma conclusão de cerca de 40 mil habitações públicas. E que a nossa população é de 680 mil. E é por isso que nós temos de saber quantas habitações precisamos. Quer dizer, nós temos os terrenos que podem ser desenvolvidos ou promovidos. Por exemplo, em 4 de novembro, em 14 de novembro, quer dizer, o secretário Raimundo vai explicar que temos já projetado porque é que nós deixamos ainda de resto 4 mil. Por exemplo, T2, 85%, algumas T1 e outras T3. Se depois de lançados os 24 mil. Quer dizer, nós temos ainda 4 mil para ajustar a procura, a oferta à procura. Quer dizer, se todos temos todos que sob a forma de T2, talvez não consegue satisfazer toda a necessidade da sociedade. Por isso temos ouvido a opinião dos residentes de que anteriormente temos T2 a mais e menos T3. É por isso que nós temos reservado 4 mil, no sentido de avaliar posteriormente a situação, se era ou não necessária a construção de mais frações T3. E muito brevemente vamos lançar o concurso público no segundo semestre do corrente ano. Nós vamos lançar a abertura do concurso para a candidatura de 4 mil fações da zona A. Porque isso não há. Quer dizer, é para servir de habitação, como habitação própria. E posteriormente tem de vender 90 para o governo. Temos de fazer os devidos cálculos. De certeza que nós vamos abrir a candidatura a essas frações no corrente ano. Que no próximo ano vamos ter 5 mil. Quer dizer, vai haver uma oferta ininterrupta ao longo dos vários anos. E também já expliquei sobre os 4 mil, a situação dos 4 mil. Que o governo presta muita atenção à situação, porque nós temos comprometido. E é uma tarefa que temos, é uma missão que temos de cumprir. Obrigado pela questão. Deputado Choi Sai-Peng. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Recentemente, o nosso país procedeu a uma série de conclusões sobre os resultados alcançados dos objetivos e missões traçados no 13º quinquenal e publicou o 14º plano quinquenal e os objetivos a longo prazo até 2035, no qual se trata um grandioso plano de desenvolvimento para o nosso país iniciar uma nova viagem para construir plenamente um país socialista moderno e estabelece um programa de ação para todo o povo chinês. Neste plano quinquenal, o país também define claramente os objetivos, as tarefas e os rumos de desenvolvimento de Macau, o apoio ao enriquecimento do seu conteúdo como Centro Mundial de Turismo e Lazer, construção conjunta de Hanjin através da cooperação Guangdong-Macau, o alargamento do seu papel como plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, a criação de uma base de intercâmbio com a cultura chinesa, apoio na investigação e no desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, desenvolvimento do sistema financeiro como características próprias e também indústrias de alta tecnologia de convenções e exposições. O primeiro plano quinquenal da AIM já foi concluído no final do ano passado. O Sr. Chefe Executivo, quando a articulação com o 14º plano quinquenal do país, no sentido de promover o novo plano de desenvolvimento, implementando o novo conceito de desenvolvimento e formando uma conjuntura de desenvolvimento, quais são as dificuldades e problemas em que o Governo se deparou durante a preparação do segundo plano quinquenal? Quando é que vai ser divulgado este segundo plano com vista à recolha de opiniões dos cidadãos? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão do deputado Choi Sai-Peng sobre o 14º plano quinquenal do país. Em março passado foi aprovado na APN e também o país sugeriu então o rumo de desenvolvimento. Após isso,
o governo RAM, após de efetuar e tendo em conta a base do primeiro plano quinquenal, tivemos uma reunião com todos os secretários preparando o segundo plano quinquenal da RAM. O segundo plano quinquenal, talvez pode haver algumas diferenças com o primeiro, porque no primeiro é mais orientativo e o segundo, tendo em conta o nosso trabalho, do nosso mandato, isto é, nos próximos 4 anos, mais um ano, quais os trabalhos que temos que finalizar. E por isso, nesse plano, não há nenhuma situação em que haja problemas, não há dificuldades. Vamos avaliar quais os trabalhos que podemos fazer, porque o 14º plano quinquenal, o 13º, o 12º plano quinquenal e também dos passados são planos que temos que alcançar, trabalhos que têm que ser alcançados. E por isso, nós em Macau estamos a fazer o nosso segundo plano quinquenal. E é uma continuação das próximas lá. Vamos seguir então as orientações do segundo plano quinquenal e apresentar as próximas LACs. Nós vamos fazer de forma muito pormenorizada e não vamos arrastar. E nós vamos fazer no seio de todas as tutelas das secretarias e que estão dentro, é um trabalho feito pelos nossos colegas. Se o trabalho fosse feito por uma empresa do exterior, talvez seja muito teórico, mas eu creio que o governo consegue então redigir esse segundo plano quinquenal. Eu já estive presente desde o 9º até o 14º plano quinquenal do país e por isso já sei como é que é e por isso os nossos secretários estão a fazer todo esse trabalho do segundo plano quinquenal. Espero apresentar quanto antes a toda a população e também recolher opiniões de toda a sociedade. Muito obrigado. Deputado Wong Sai-man, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Srs. Governantes, boa tarde. A epidemia já dura há mais de um ano e as multis, micro, pequenas e médias empresas estão a soro, nomeadamente os lojistas das zonas turísticas e as empresas relacionadas com os setores do jogo e do turismo. Face às elevadas rendas e custos dos recursos humanos, algumas lojas fecharam portas porque não conseguem suportá-las. Ontem o Governo divulgou o projeto de melhoramento do plano de benefícios de consumo por meios eletrónicos e tendo adotado um modelo de subvenção direta ao consumo com vista a estimular a procura interna e estabilizar a economia. No entanto, este plano tem efeitos limitados nas indústrias das lembranças, convenções e exposições, publicidade, entre outras, que dependem muito dos turistas, do jogo e do turismo. A sociedade espera que o governo apoie mais as microempresas. Senhor Chefe Executivo, atendendo à lenta recuperação dos setores do turismo e do jogo que estão a soro, o governo dispõe de alguma política ou medida de apoio mais precisa para assegurar a sobrevivência das referidas empresas? Numa perspectiva de longo prazo, os turistas são a chave para a verdadeira recuperação dos diversos setores. De que estratégias e medidas dispõe o governo para atrair mais turistas na Semana Dourada ou até no segundo semestre deste ano? De que medidas dispõe o governo para reforçar estas matérias para atrair isso? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pela questão do deputado Wong Sai-man. Vou responder primeiro à sua questão sobre a captação de turistas. Sim, é um trabalho que nós vamos fazer no futuro e nas ações promocionais que nós temos vindo a desenvolver, nomeadamente em Hangzhou e também a sudeste do nosso país e também outras regiões do nosso país. Também vamos levar a cabo essas ações promocionais para atrair mais turistas para virem a Macau através de regalias, benefícios, compra de bilhetes de avião, depois no alojamento e outros benefícios. Isso é um trabalho que nós vamos realizar de certeza e o impacto que nós estamos a sofrer neste momento por causa da pandemia no setor turismo não é
uma prerrogativa de Macau que nós estamos agora, neste momento, a suprir, não é? Todos os lados também têm vindo a ser afetados por essa pandemia e a necessidade de fazer o teste de ácido nucleico, e o que é um obstáculo, muitas vezes, à mobilidade de visitantes. Temos que considerar formas para aliviar as restrições. Estamos, neste momento, a negociar com as autoridades de Guangdong para ver se podemos realizar algumas medidas experimentais para facilitar a mobilidade neste momento. Neste momento, temos 110 mil pessoas que já vacinaram e, portanto, 60 mil já receberam a primeira vacina, primeira toma, 20 mil segunda toma. E se nós podemos promover uma reciprocidade em termos de reconhecimento do teste do ácido nucleico e de vacinação, isto vai contribuir favoravelmente para a mobilidade de turistas, de visitantes. Mas, como nós sabemos, depois da primeira toma, temos que esperar por alguns meses para a segunda toma da vacina. E isso pode levar algum tempo para nós podermos concretizar toda essa medida, para as pessoas terem imunidade suficiente contra qualquer infecção de epidemia. E a pessoa, depois de ser vacinada, numa primeira toma, eu próprio, também na altura, fiz um apelo às pessoas para voluntariamente receberem a vacinação, porque é um assunto que tem a ver com o próprio estado físico, condição física das pessoas. As pessoas têm que decidir por si próprias. É claro que o nosso académico, Chung Nam-san, da Comissão Nacional de Saúde, também tem vindo a apelar nesse sentido. Quanto às medidas para incentivar os setores de lembrança, para as pessoas que vêm comprar esses produtos em Macau, no passado também não tem sido habitual as pessoas do continente ou de outras proveniências comprarem essas lembranças de Macau. Realmente são pessoas da Hong Kong que vêm comprar essas lembranças. Os visitantes do continente normalmente compram outros artigos em Macau. E, por exemplo, malas, depois carteiras ou outros artigos de luxo, por exemplo. Mas agora, se nós podemos abrir as portas depois para a vinda de pessoas da Hong Kong, que são os principais clientes do setor de prendas de lembrança, então podemos contribuir para a revitalização desse setor em Macau. Assim, temos que ver como é que nós podemos desimpedir a mobilidade entre Macau e Hong Kong, porque neste momento, apesar de haver uma distância de meia hora entre nós e o outro lado da região administrativa especial de Hong Kong, há aqui 14 dias de quarentena de um lado e para o outro lado. Estamos agora 380 dias já com situação zero de infecções e temos que ver como é que nós podemos garantir a segurança e a saúde das pessoas. Isto é o nosso objetivo principal. Deputado Ipseu Caio, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, boa tarde. Nos últimos anos, o peso do setor financeiro na economia de Macau tem vindo a aumentar gradualmente, apresentando-se como uma indústria de elevado valor acrescentado. As linhas gerais de planeamento para o desenvolvimento da Grande Bahia definem expressamente o estudo sobre a criação em Macau de um mercado de títulos em renminbi.
No 14º Plano Quinquenal e nos Objetivos Longínquos de 2035, refere-se que no âmbito de apoio a Hong Kong e Macau, na consolidação e elevação da sua vantagem competitiva, Macau será apoiado no desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa, das atividades financeiras com características próprias e indústria de alta tecnologia, promovendo o desenvolvimento da diversificação da economia. Segundo o chefe executivo, as prioridades da ação governativa para 2021 são acelerar o desenvolvimento do setor financeiro moderno, definir leis e regulamentos perfeitos relativos ao sistema financeiro, desenvolver ativamente as atividades de gestão de fortunas, promover a construção do Centro Transfronteiriço de Liquidação em renminbi e promover o desenvolvimento diversificado das atividades financeiras. Nos últimos tempos, os trabalhos têm registrado algum progresso, consolidando os alicerces do desenvolvimento do setor financeiro moderno de Macau. Mas quanto à criação de Macau de um mercado de títulos em renminbi, na opinião do setor, isto é importante para a integração de Macau no desenvolvimento nacional, para desenvolver as vantagens da plataforma Um País, Dois Sistemas, para promover o desenvolvimento econômico, e tem gerado várias discussões e estudos por parte do governo. No entanto, os progressos substanciais são poucos, ou o planeamento geral ainda não está claro. Senhor chefe do Executivo, de que políticas e medidas dispõe o governo para a interrelação com a estratégia do país para a Grande Baía, promover a criação de um mercado de títulos em renminbi, com vista à promoção do desenvolvimento dos serviços financeiros modernos de Macau e da diversificação adequada das indústrias? Obrigado. Senhor chefe executivo, faz favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a pergunta do deputado Ipseu. Quanto ao desenvolvimento do setor financeiro, todos nós prestamos a nossa atenção e sendo, portanto, uma matéria a ser trabalhada nas nossas ações. Naturalmente, não se trata de um trabalho simples. Podemos, então, usufruir muitas vantagens, mas também não nos podemos esquecer dos riscos, porque se algo acontecer, o problema vai ser muito sério. Enquanto governo, e tendo em conta o nosso primeiro passo, não temos ainda a respectiva base, porque o Centro de Títulos em renminbi é um trabalho que vamos fazer, mas só que temos os nossos pressupostos. Já temos, então, a nossa legislação, que é boa, e devemos também aproveitar as obrigações, o mercado das obrigações, para melhor avançar com o seu teor. O trabalho está a ser desencadeado gradualmente. Até o terceiro trimestre de 2020, os títulos de dívidas emitidos já atingiram 47 tipos. E o montante envolvido é de cerca de 30 mil milhões. 30 milhões, perdão. 30 mil milhões. E o seu secretário para a Economia e Finanças já está a trabalhar na legislação para o efeito. E vamos então, numa fase posterior, proceder à consulta de opinião e também pela elaboração das leis e regulamentos, e que já, da nossa parte, já realizamos diálogos sobre a criação do sistema de custódia central de títulos, porque neste momento ainda não existe em Macau o regime de registro ou de inscrição. E por isso, estamos no interior da China tem o sistema de custódia central de títulos que é estabelecido. Por conseguinte, temos que então ter em conta para estabelecer uma ligação e também aguardar pela legislação para o setor financeiro nesta matéria, porque nós já temos a lei de arrendamento, a lei temos que fazer também a lei dos fundos, quer obrigações, quer títulos de valores. Temos que então ter um suporte legal para que possa haver um desenvolvimento apropriado em Macau. Estamos agora a trabalhar nesta matéria. Não estou a dizer que não houve nenhum progresso. Estamos a trabalhar.
Deputado Lancinho, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, boa tarde. A minha questão tem a ver, essencialmente, em salvar os desempregados e assegurar a qualidade de vida da população. Face à continuidade da pandemia no exterior, a economia está em baixa. Há mais de 10 mil desempregados e há recém-graduados no mercado de trabalho. E a escassez dos postos, as pessoas, mesmo baixando exigências, não conseguem emprego. Por exemplo, mesmo sem falar da capacidade para trabalhar, pedir um desemprego na área administrativa para trabalhar na construção civil é algo que as empresas do setor não aceitariam. E o inverso seria a mesma coisa. Isto é dificultar a vida destas pessoas. Mesmo que feitem ações de formação, dificilmente conseguem entrar no mercado de trabalho, porque há má colocação profissional que afeta a eficácia da empregabilidade. As atuais medidas de apoio ao desemprego não são adequadas e a longo prazo quem não tem rendimentos sofre. Portanto, a principal é salvar. Senhor Chefe Executivo, quanto à questão dos desempregados, que tendo em conta os resultados já alcançados, o Governo deve definir políticas e medidas para que os desempregados dos diversos setores profissionais, com vista a criar mais postos de trabalho e espaços para desenvolvimento profissional. Vai fazê-lo? Quando a prioridade na contratação de trabalhadores locais, trata-se de uma política que deve ser concretizada eficazmente, editando exigências concretas no âmbito de obras públicas e servir para prestar ao público, a fim de garantir os interesses dos residentes. Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Lancinho. Quer dizer, existe, é um facto que é do nosso conhecimento. Por isso, quanto ao desempregado, nós temos uma garantia para que eles consigam obter alguns apoios. E temos também organizado cursos de formação. Quando não dispomos de dados relativamente aos que estão em situação de layout, qual o seu número. Eu gostaria que nos fizessem chegar essas informações. Porque eu acho que sem essas informações não podemos estudar e analisar a situação. Caso o governo não consegue obter esses dados, porque mesmo, por exemplo, mesmo no Fundo de Segurança Social, que ele ainda continuam inscritos. Há coisas que têm a ver com estrutura, com o fator estrutural. Eu queria aqui, francamente dizer, que nós ainda mantemos, a permissão permissão de saída e não permissão de entrada. Mas agora como é que nós vamos traçar medidas para os mais de 10 mil desempregados? Por exemplo, quanto ao setor de construção civil. Se ele é empregado de escritório, como é que ele vai trabalhar em estaleiro de obra? Temos menos cargos de trabalho de escritório. Mas nós temos o que registra uma grande falta, tem a ver com a restauração e com os trabalhadores, com as lidas domésticas. Porque são profissões que pouco interessam aos residentes de Macau. E que temos na área de construção civil quase 20 mil desempregados ou em subemprego. Talvez, quer dizer, que eles têm uma idade média de 55 a 60 anos. No próximo passo, quer dizer, temos muitos porteiros, temos contratado muitos porteiros. Porque o salário também não é assim tão baixo. Mas quem? Você pode dispor de uma lista das pessoas que estão interessadas nessas funções. Que não vale a pena discutir ininterruptamente essa questão. Porque eu já falei com a Associação Geral dos Operados de Macau, que pode... E podemos até determinar que as obras públicas, uma das condições para a adjudicação das obras públicas tem de contratar trabalhadores locais. A questão foi levantada pelo deputado Lancinho
eu gostaria de ter uma relação do número dos desempregados dos diversos setores e quem estão interessados, porque exige um esforço físico que é completamente diferente. Então, por exemplo, quanto ao pessoal de segurança, se ele tem ou não essa força e energia para esse trabalho. São funções que estão adequadas para o presidente Macau. Então, nesse caso, nós vamos despedir esses TNR. Por exemplo, se nós despedirmos os TNR na Constituição Civil, conseguimos ou não concluir as nossas obras. Quer dizer, porque estão ainda em construção, mas não entraram, ainda entrou na fase de acabamento. Quer dizer, por isso, isso tem a ver com as funções dos diversos tipos de operários. Quer dizer, a construção de fundações, do levantamento das estruturas, e não de obras de acabamentos. Obras de acabamentos temos muitos trabalhadores locais, porque a maioria trabalham nesta área. Por exemplo, os vários resorts de hotéis das grandes operadoras do jogo já estão quase concluídas. Eu não sei se há obras que podemos admitir os trabalhadores locais profissionais na área de acabamentos. Porque há uma situação em que há algumas funções em que há menos pessoal. Por exemplo, a grande maioria das obras de acabamento já se concluíram. É por isso que esses trabalhadores não conseguem um emprego. Mas onde é que nós vamos arranjar trabalho para essas pessoas? Só quando há obras é que há emprego. Talvez eu agradeci que nos fornecesse alguma relação. Porque estamos a articular. Eu acho que o secretário tem feito muito trabalho, muito esforço nesse sentido. Quanto à abdicação das obras públicas, porque há uma condição, agora passou a ser uma condição em que se exige a contratação de trabalhadores locais. Quer dizer, é uma promessa que os empreiteiros têm de assumir uma vez conseguida a adjudicação. Quanto aos desempregados, estamos a garantir a estabilidade. Que nós temos uma rede de segurança que nós vamos garantir o emprego a essas pessoas. Mas só que há algumas funções que são dificilmente de encontrar o emprego. Deputado Lei Chanyu, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A epidemia me expôs mais uma vez, e não só, os problemas e os riscos existentes na estrutura econômica de Macau, mas também a inadaptação da estrutura e da qualidade dos recursos humanos ao desenvolvimento socioeconômico. Em alguns setores existe desfazamento entre a oferta de mão de obra e a procura de emprego, originando o problema do desemprego estrutural. O problema da contradição na estrutura do emprego já existe há muito tempo, mas ao longo dos anos não tem atraído a devida atenção do governo e da sociedade. Sob o impacto contínuo da epidemia, as contradições sobressaíam ainda mais, fato que influencia negativamente a recuperação econômica e harmonia social. Para promover o desenvolvimento da diversificação adequada o governo precisa de recursos humanos de estrutura adequada e de alta qualidade. Então, Sr. Chefe Executivo, de que planos e medidas concretas de formação de recursos humanos dispõe o governo em prol da promoção do desenvolvimento diversificado e adequado da economia de Macau e da concretização de um emprego de melhor qualidade? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão do deputado Lei Chanyu. Os recursos humanos, há pouco o deputado Lanzinho falou sobre os recursos humanos de mão de obra. Agora,
o senhor deputado está a falar dos recursos, da formação de recursos humanos de forma científica. Temos um mecanismo de importação de talentos e nós, sim, temos que fazer alguma reforma. A nossa comissão de recursos humanos fez um estudo falando sobre essa estrutura e vamos entregar todos esses dados para os respectivos dessa comissão para discutir, nomeadamente, criar uma forma de importação de recursos humanos muito parecido com as regiões vizinhas. E a respectiva comissão já está a discutir sobre este tema e tendo em conta a estrutura, quais os problemas, então fazer uma lista dos recursos humanos que nós temos em falta e depois vamos ver como é que vamos fazer, porque o que foi dito é uns recursos humanos sobre um setor, mas não em termos práticos. Esses são recursos humanos de alta qualidade. Estamos a esforçar com vista a que a Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, com o seu devido esforço, possa então fazer um estudo e uma consulta pública sobre a estrutura de recursos humanos que necessitamos. E isso também tem que ser legislado. Em termos de recursos humanos, nós esperemos que, tendo em conta o nosso setor da saúde, de financeiro e cultural, cada um deve ter certos talentos importados para iniciar os nossos trabalhos. Porque atualmente há algumas controvérsias, porque nós temos só uma economia muito virada para o jogo e quando agora estamos a ter um ajustamento nesta indústria, temos recursos humanos a mais. Mas esses recursos humanos são práticos. Esses recursos humanos não podem ir para liderar um setor novo. E nós estamos a trabalhar afincadamente para melhorar esse trabalho, porque nós também estamos a adquirir experiências das regiões vizinhas, como captar esses talentos, e se nós não captarmos esses talentos, essas pessoas não vêm para Macau. Nós, claro que nós temos as nossas condições para atrair essas pessoas, mas vamos ter que ter mais. E por isso, através da Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e também da Secretária para Assuntos Sociais e Cultura, vamos então estudar em criar um mecanismo e recolher mais informações para fazer todo esse trabalho. Se nós não termos um setor, não podemos então liderar os trabalhos. Por que é que temos que ter um mercado de obrigações? Ou de títulos, porque nós vamos ter que ter auditores, contabilistas e esperemos que os nossos jovens possam desenvolver também nessa área. E tendo em conta as experiências de Singapura também, de fato Singapura tem muita experiência e por isso a Singapura tem de fato uma cadeia muito completa. O setor financeiro está relacionado também com outros setores de forma em cadeia. E por isso, com o esforço de todos, e nós também vamos legislar apresentando uma proposta de lei à Assembleia Legislativa para continuar com o nosso trabalho. Muito obrigado. Deputado Machi Seng. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Chefe Executivo e à sua equipa sobre a sua liderança, os esforços envidados e os resultados obtidos na prevenção e controle da epidemia.
Os 19º Jogos Asiáticos vão ter lugar em Hangzhou entre 10 e 25 de setembro de 2022. São a maior meta para os atletas locais, pois é a oportunidade de poderem participar numa competição desportiva do nível mais elevado. Mas devido à Covid-19, muitas competições locais e do exterior foram canceladas ou adiadas. E o treino dos atletas locais também chegou a ser suspenso, o que afeta as condições psicológicas dos mesmos. Apesar da abertura gradual desses estabelecimentos, o treino dos atletas ou aqueles que participam em competições. Segundo muitos atletas, a competição é melhor do que oportunidade para elevar a sua capacidade, porque só treinam, não participam nas competições, não conseguem saber o seu nível. E algumas associações tomaram a iniciativa de organizar competições para estimular o moral. Senhor Chefe Executivo, as associações desportivas, treinadores e atletas são um alicerce importante para o desenvolvimento do setor desportivo local. Então, como é que o governo vai ajudar a ultrapassar esse período difícil? Como é que vai ajudar os atletas sem experiência para elevar o moral e manter o estado competitivo e preparar-se para as futuras competições desportivas? Obrigado. Tem a palavra o senhor chefe executivo. Obrigado, senhor deputado Matisen, pela sua questão. De fato, há uma necessidade para os atletas participarem em competições para promoverem o seu nível técnico e competitivo. É que só o treinamento não é suficiente, porque os atletas não sabem a que nível é que chegaram quanto à sua técnica. A 14ª edição dos Jogos Nacionais vão ter lugar muito em breve. E a nossa delegação de Macau também vai estar presente, e espero que todas as associações desportivas locais possam organizar mais iniciativas de competição para a promoção do nível dos atletas em preparação para esses Jogos Nacionais. Em termos da região da Grande Bahia, nós temos 9 cidades que poderão cooperar conosco para a realização dessas iniciativas também. Mas agora estamos a viver uma situação de epidemia e mesmo assim também podemos pensar em levar a efeito iniciativas para promover o intercâmbio desportivo. E também acho que as instituições públicas e privadas devem empenhar-se nesse sentido, assim para que os nossos atletas possam preparar-se melhor para os próximos Jogos Nacionais do nosso país. Temos já um centro de formação e estágio de atletas já concluído em Macau. E ainda me lembro da Seleção Nacional de Tênis de Mesa, também fez um estágio em Macau, nesse centro de formação e estágio de atletas. E a Seleção Nacional de Tênis de Mesa também praticou durante muito tempo em Macau. Assim, nós temos condições para os nossos atletas locais poderem também treinarem com as instalações que neste momento temos, e também promover o intercâmbio com as associações ou atletas do continente, porque o intercâmbio com o exterior não é neste momento muito viável. Muito obrigado. Deputado Lei Cheng-Ye, obrigado. Agora também queria perguntar sobre o planeamento das habitações, porque os preços de imóveis são caros e as pessoas não conseguem suportar. E em 2019 foram recebidas mais de 30 mil candidaturas para apenas 3 mil frações. E sabendo que os candidatos que têm idade de casar e não conseguem comprar habitações para a classe sanduíche nem do mercado privado, por isso estão aflitos, por isso não conseguem esperar. E o governo já tem
já tem um plano para a construção na Zona A, mas segundo o plano da Avenida Vailão, anunciado há pouco, o número de facções foi reduzido e os residentes deparam há vários anos rendas e preços de habitação elevados. Por isso, esperam que o governo reserve terrenos suficientes para reunir condições para aumentar a oferta, a fim de apoiar os residentes. Senhor chefe executivo, quanto ao planeamento que foi revisto, o governo já reservou planos apropriados para a construção de habitação para a classe sanduíche e também residências para idosos. E quanto as condições para a candidatura são alteradas, não sei se dispõe terrenos para aumentar a oferta dessas habitações. Quanto à qualidade das habitações, que sempre preocupam as pessoas, porque houve também a queda de tijolos, por exemplo, que são coisas que preocupam bastante os moradores. E no futuro o governo vai construir habitações públicas. E como é que o governo vai assegurar a qualidade dessas habitações? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas da deputada Lei Cheng-Yi. A questão de habitação, sem dúvida, é a questão que mais se preocupa a nossa população e, portanto, o governo dá toda a devida atenção. Nós já injetamos cerca de 180 milhões de patacas nas infraestruturas e na Zona A, as 28 mil habitações públicas já foram divulgadas e na Avenida Vailão, como temos de construir um túnel, e como o seu secretário Raimundo do Rosário já fez uma apresentação sobre a alteração das obras. Entretanto, este projeto não é ainda definitivo. Se da nossa parte entenderem que pode ser com esta densidade, da nossa parte também podemos aceitar. Mas só que as casas vão ser vividas por muitos anos. Daí que o que estamos agora a pensar, será que aquele projeto é adequado? Porque isto é diferente do mandato do governo anterior, porque na altura não havia terrenos suficientes. Deste mandato nós temos terrenos, recursos solos suficientes. Daí que temos que também considerar o meio ambiente da habitação para os nossos residentes. Porque, tal como já referi, aquelas 4 frações vão também ser construídas, provavelmente não naquele local. E isto é para que os nossos residentes possam ter um ambiente mais confortável. Como é de vosso conhecimento, todos esperam ter as suas frações viradas para o sul ou este. E, por isso, quando os solos nos permitem, então vamos melhorar as nossas condições. Não é porque nós não queremos agora avançar com o projeto da Avenida Vailão, reduzindo as habitações públicas. Não é esta não é a nossa intenção. Mas agora, quantas habitações públicas que nós necessitamos neste momento, não sabemos ainda. Há pouco referiu sobre as 37 mil habitações. Mas vamos então já continuar com 28 mil habitações públicas. Só depois desta conclusão, quantas habitações ainda estão em falta? Temos que também considerar. Ou será que há pessoas que não querem comprar habitações económicas, porque aqueles que já têm uma habitação económica provavelmente já não vai então comprar uma habitação para a classe sanduíche, porque não podem usufruir em simultâneo os 2 projetos. Daí que todos nós devemos ser prudentes. E ainda há pessoas que estão agora a viver em
frações do setor privado, então, que ocupam cerca de 70%, em que nós não nos podemos esquecer, não porque estamos agora a proteger para que os preços dos imóveis não caiam, mas só que não nos podemos esquecer se os 70% dos nossos residentes que têm imóveis privados, se um dia para o outro os preços caírem do setor imobiliário privado, vai ser um problema. Temos que então pensar. Porque a lei da avaliação econômica antiga, de fato, contemplava as condições e necessidades da altura. E quando nós alteramos a lei inicial da habitação econômica, o preço, quando o comprador quiser vender a sua fração econômica, tem de então vendê-la ao governo. Naturalmente, da nossa parte, esperamos que os residentes não mudam constantemente as suas frações. Daí que temos que construir as frações com uma qualidade aceitável. Como podem saber, temos ter diferentes tipologias, T1, T2 e T3. E quanto à questão da qualidade, de fato, se verificou no passado problemas, o despreendimento de mosaicos, de tijolos, etc. E temos de tirar a lição através dessas realidades e que devemos, então, evitar a utilização de tijolos para as faixas das paredes. E quais são os mosaicos ou que material de construção devemos então aplicar para essas obras? E temos também frações de modelo de T1, T2 e T3, e os senhores podem ver na altura quais são os materiais que vamos utilizar. E na altura poderão, então, os senhores manifestar as vossas opiniões, e porque ainda temos tempo para alterar ou ajustar os materiais. Agora, já podemos, então, estudar e escolher os materiais que devem ser utilizados para que não volte a repetir-se o que aconteceu no passado. As novas habitações públicas vão ser então construídas desta forma. Dê-nos algum tempo, porque aí sei que na altura aquelas frações foram construídas num curto espaço de tempo e que também na altura estava eu neste hemiciclo e que o secretário lá da altura também foi sempre questionado pelos senhores deputados na construção dessas habitações públicas. Sabemos que com o tempo podemos ter as coisas melhor feitas, mas entretanto, depois de ver essas frações de modelo, podem então os senhores pronunciar-se. Podemos então mudar os materiais para que não haja mais despreendimento de reboco ou de tijolos. Estamos sempre a ouvir as opiniões da população, alterando, porque há coisas que têm de ser alterado quando não corre bem ou que não for o que for mal, temos de alterar. Provavelmente entendemos que esta solução adotada hoje é correta, isto não significa que também se aplica para o futuro. Daí que vamos então aprendendo e corrigindo. E só que podemos permitir que os senhores possam aceder às nossas frações construídas ou os respectivos modelos para saber dos materiais a serem utilizados. E, por exemplo, as janelas, qual é o material das janelas, para que são as janelas que não caem facilmente. E inclusivamente a questão da infiltração da água,
porque isto tem a ver com os esgotos ou canalizações que estão dentro das paredes. Então, no futuro, temos que utilizar uma montagem dessas canalizações fora das paredes. E agradeço, de fato, muito os nossos trabalhadores da ZOP e também da GDI, porque são trabalhos que nós não podemos ver porque não são notórios, mas de fato esses trabalhadores esforçaram-se imenso e no futuro poderão então saber dos seus contributos. O senhor secretário Raimundo Rosário já emitiu várias instruções e que essas instruções que são então emitidas aos construtores e prateiros e mediante assim é que conseguem os construtores construir boas frações. E também precisamos de ter plantas tridimensionais para saber, então, no futuro, quando houver infiltrações, já sabemos onde é que, qual é o raiz da infiltração. Hoje em dia já temos sempre instruções para as nossas obras. São trabalhos de pormenor até a escolha, quer de um tijolo, de um mosaico. Da nossa parte, escolhemos com todo o cuidado para evitar a adopção de matérias que prejudicam a nossa saúde. Provavelmente as pessoas veem que é meramente um tijolo, um mosaico, mas entretanto é capaz que contém algo, um elemento químico prejudicial à saúde, nomeadamente à saúde das crianças. Isto não é, quer dizer, a nossa intenção é, quando oferecemos uma fração, proporcionamos uma fração ao residente, a fração tem de ser construída da melhor forma e com qualidade. São trabalhos que estamos a fazer dia e noite e que se calhar é de desconhecimento dos senhores. Eu e também o secretário Raimundo Rosário, de fato, estamos a trabalhar arduamente e tal como acontece com a questão da infiltração das águas, que estamos também agora a estudar, a trabalhar para que essas canalizações ou esgotos não sejam escondidas nas paredes. Temos que então alterar esta situação. Eu espero que os senhores nos possam dar algum tempo, nós vamos trabalhar para que as coisas melhorem. Esperamos que nesta fase possamos então envidar os nossos possíveis, os nossos esforços. E por que é que estamos agora a construir tantas frações? Precisamente para o efeito. Bem, quanto à habitação social, creio que já temos um número de frações suficiente. E que para a habitação social tem o seu patamar definido. Não é qualquer pessoa, qualquer residente que pode candidatar-se a uma fração social. E com os esforços dos últimos governos, já conseguimos resolver as questões relacionadas com a habitação social. Ora, agora temos que trabalhar na habitação econômica, para classe sanduíche e também para os idosos. E também do setor privado. Mais uma vez, este último setor privado, esses edifícios do setor privado não vão ocupar os terrenos destinados à construção de habitação pública, porque também tem um número definido para a construção de edifícios privados. Porque já agora existem muitas frações de edifícios privados no nosso mercado, muitos ainda são desocupados. E porque algumas dessas frações provavelmente têm uma área muito grande e que neste momento é muito difícil de serem vendidas. Daí que na construção de edifícios privados, também temos que considerar, porque se todos estes edifícios forem de nível luxo, então provavelmente não condizem com as necessidades de Macau.
Por isso, o governo vai dar toda a atenção e muito se preocupa com a construção das habitações. Naturalmente, agora o maior problema não deixa de ser do combate à epidemia. Mas também damos muita atenção à questão da habitação, tal como já lançamos o projeto de residência para idosos. E daí que conseguimos, então, já iniciar com a construção na Zona A da residência para idosos. Como podem ver que os trabalhadores da área de obras públicas estão todos empenhados, dedicados, porque alterar tantas coisas num curto espaço de tempo não é nada fácil. E porque nós sabemos com que problemas estamos a deparar. Por isso, a questão colocada pela deputada, que tem a ver com a habitação, estamos a trabalhar seriamente. E que não vamos atrasar nos trabalhos. Vamos envidar todos os nossos esforços para resolver a questão da habitação. E quanto à habitação para idosos, até a data não tenho ainda um número sobre os potenciais candidatos para esta habitação. Eu sei que neste momento há 750 idosos que vivem sozinhos e que contam com apoio nas refeições. Eu sei. Lá, quanto aos lares para idosos, temos outros projetos. Mas agora, os idosos que estão em edifícios com elevadores não vão ser, pelo menos nesta fase, incluídos neste primeiro projeto de residência para idosos. Nós esperamos que esses idosos vivam consigo os seus familiares, mas se forem idosos sozinhos, que vivem sozinhos, que não conseguem deslocar-se da sua fração para, por exemplo, uma consulta médica, dependendo da ajuda de terceiros, então tudo bem, vamos ajudá-los, mas agora na Zona A também temos lares de idosos e já estamos agora a desenhar a respectiva planta para a respectiva construção com camas para os idosos. Quer dizer que essas duas partes, espero que não misture, porque nós não sabemos do número preciso. Já no ano passado atingiu 12%, quer dizer que 12% da nossa população é idosos. Mas agora, se todos os que estão a viver em lares de idosos passam a viver em residências para idosos, não é uma solução realista. E já no ano passado referi que vamos seguir o tal caminho e o meu caminho não mudou. Esperamos que esses idosos que estão a viver em edifícios sem elevadores e que não conseguem deslocar-se com dificuldade de mobilidade, daí que vamos então dar uma prioridade a esses idosos para acederem à respectiva residência. E que nesta residência inclui também equipamentos próprios que facilitam a vida desses idosos moradores. E vamos então contar com o trabalho do IAS. Obrigado. Deputado Lamanoy, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, boa tarde. Com a epidemia controlada, quer no interior da China, quer em Macau, o intercâmbio e a cooperação entre os dois locais voltaram gradualmente à normalidade. Nas circunstâncias de normalização de prevenção da epidemia, os visitantes já aumentaram gradualmente, o que tem impacto positivo na economia de Macau. A eventual readmissão online dos pedidos de visto para Macau será benéfica para estimular a economia de Macau. Sr. Chefe Executivo, no tocante a estas políticas e medidas a este respeito, de que plano se dispõe? Por outro lado, Hanqing é uma parte importante para o desenvolvimento e diversificação adequada da economia de Macau. E há pouco o governo pediu ao governo central a construção da zona de consolidação da cooperação Guangdong-Macau em Hanqing. E o governo
pediu ao Governo Central a construção de uma zona de consolidação. Senhor Chefe Executivo, qual é o ponto de situação desse plano? Há alguns conteúdos que possam tornar públicos? Os residentes de Macau devem ficar preparados para se articular com o respectivo desenvolvimento e acelerar o devido ritmo. O que é que os mesmos devem fazer? De que medidas complementares dispõe o Governo? Obrigado. Faço favor, Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Lamlone. Vai. Relativamente à sua questão sobre a emissão de vistos online, quer dizer, temos dialogado com alguma intensidade com os representantes, com as autoridades da China, se é essa a forma para a emissão de vistos, é a forma como são emitidos, decidido pelo Governo Central. Quer dizer, a RAEM tem comunicado com o Governo Central, especialmente no que respeita ao setor do turismo. Desde que concordo com a forma por nós proposta para a emissão de visto. Pode ser tanto por online, ou a pedido, quanto a zona de consolidação da cooperação Guadalão-Macau em Hangqin, que foi já apresentado, que esse plano tem que ser concretizado ainda no corrente ano. Por isso, ainda estamos a aguardar que esse seja publicitado pelo Governo Central, porque eu não posso adiantar preceder antes da sua publicitação pelo Governo Central. Quanto à discussão dos residentes de Macau para Hangqin, isso depende do nosso futuro plano e para ver quais as facilitações com esse plano, se ele consegue atingir as nossas exigências. Se que não passa do que atualmente gozamos, então há que haver uma articulação. Por exemplo, para a circulação de automóveis, quer dizer, os residentes de Macau podem requerer. Quanto a outros meios de transporte, porque nem todos vão conduzir, ou vão no seu próprio carro. Por isso, quer dizer, quando tiver mais pormenor, isso vai ser apresentado aos senhores deputados da Assembleia Legislativa. Vamos fazer um intervalo de meia hora.